Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania, é um prazer ter você aqui com a gente de novo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, olha, toca quase todos nós, que é a questão da segurança, principalmente em condomínios. Aqui na capital paulista, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está sediada aqui na capital. Há cerca de 2 anos teve a notícia de que mais de 50% da população mora em condomínios. E a gente vai falar da segurança, né? Como a gente precisa entender a questão da segurança. A gente vê toda hora no noticiário aí que condomínios foram invadidos pela criminalidade e tem tanta coisa para a gente aprender sobre isso. Fica com a gente porque eu estou com um especialista que entende tudo do assunto, é o José Júlio Pereira. Ele é especialista em tecnologia e segurança condominial. Seja muito bem-vindo, Júlio. Jeremias, muito obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando nossa experiência. É um prazer. Prazer é todo nosso. Aliás, a gente conversava aqui sobre a China, né? Que você já esteve lá na Ásia, foi responsável ali por uma área. Eu fiquei impressionado uma vez, eu vi uma reportagem que falava como os prédios são construídos com mais espaço, né? Do que aqui, eu estive no Rio de Janeiro esses dias, fiquei impressionado. Tem paredões, assim, uma coisa colada no outro. Mas como a China é tão diversa e tão grande, né? Pode ser que eu esteja falando alguma besteira ou não. Você que esteve lá. Não, realmente tem muita padronização, né? Mas tem a ver com a forma de longo prazo que se planeja na Ásia, né? E realmente é verdade, é mais padronizado, tem questões filosóficas do Feng Shui, que eles chamam aqui no Brasil de Feng Shui. Então tem muita orientação, proximidade com água. É muito interessante, filosoficamente falando. É uma experiência muito rica. Um dia você precisa vir aqui só para a gente falar da China, mas vamos falar da questão do condomínio e da segurança, que você é um especialista, né? Eu queria que você falasse como é que essa questão das portarias, eu não sei como denominar, portaria remota, eletrônica, enfim, né? Isso eu acho que vai ganhando corpo cada vez mais, não tem muita saída, né? Porque a tecnologia tem que atuar, né? Perfeitamente. Então, queria começar esclarecendo isso, né? O termo oficial, e eu digo oficial porque foi padronizado pela ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, abese.org.br, é uma associação que organiza as questões conceituais e técnicas da segurança eletrônica no país, né? Existe há bastante tempo e é extremamente respeitado. E o nome é portaria remota, até porque você tem um controle remoto para você abrir e dar acesso a um portão, por exemplo. Não é portaria virtual, o nome se popularizou muito nessa questão de modismo, né? Mas não é um avatar que está te atendendo, né? É um ser humano, pai de família, uma mãe de família, um jovem que estuda, faz faculdade e que está te atendendo à distância. Prioritariamente à distância. Mas isso que eu queria entender, então, esse conceito, porque para o leigo, assim, a gente vê um condomínio que lá só tem o porteiro, mal tem câmera e tem aquelas, hoje a maioria tem câmeras, né? Quando a gente fala em portaria remota, então é uma pessoa que não está nem no condomínio, ela está numa central, é isso? Isso, ao contrário dos porteiros presenciais tradicionais, que é um modo de fazer portaria, ainda hoje predominante, mas em extrema evolução do trabalho, e eu gostaria até de depois explicar esse ponto, endereçar questões vitais e essenciais da nossa vida, que é o emprego, né? Sim. Mas voltando ao ponto, a portaria remota, ela é controlada à distância e ela é baseada num projeto de segurança, onde você tem sistemas eletrônicos de segurança, onde, óbvio, você vê quem você está atendendo, você conhece o condomínio, você conhece os acessos e você só libera os acessos a partir do cumprimento das regras de segurança do condomínio. Então não é que alguém à distância, um operador de portaria remota, ele abre o seu condomínio para qualquer um. Certo. Ele abre predominantemente para um visitante que já não esteja cadastrado nos sistemas internos ou um prestador de serviço. E esse sim precisa ser identificado e alguém de confiança do condomínio responsável tem que aprovar. Em alguns condomínios a regra é rígida, o morador tem que descer e acompanhar o seu prestador de serviço. Até porque o porteiro presencial tradicional também não pode sair da guarita. Da guarita. Ele não pode sair da guarita. Aliás, se ele for 1 minuto no banheiro e alguém chegar, vai ficar gritando, e ô porteiro, e tal. Então, é isso, é um trabalho predominantemente à distância e que está cada vez mais evoluindo com a consolidação dos processos
da tecnologia e, por que não dizer, do profissionalismo das empresas consolidadas e de reputação sobre portaria remota. É uma tecnologia e um serviço operado predominantemente à distância. Quando você fala predominantemente, o que é mais comum? Que seja totalmente eletrônico e não haja porteiro ou tem, sei lá, híbrido? Tem o porteiro? Então, essa questão do híbrido é assim. O híbrido que o pessoal fala é você manter o porteiro e colocar a tecnologia e o processo. Isso é totalmente factível. Muita gente cria esse conceito, mas depois percebe que é um desperdício você deixar o porteiro presencial no escopo de função de controle de acesso, porque a tecnologia e o serviço à distância é muito mais efetivo, não só do ponto de vista de repetibilidade e qualidade, mas de custos também. Então, qual é a evolução do híbrido? É você ter um rondista, é você ter uma pessoa, um concierge. Então, por exemplo, o envelhecimento, que é uma característica da população brasileira, a grande maioria dos condomínios não consegue tirar o porteiro da, entre aspas, escravidão de uma guarita, onde ele fica preso, ou da prisão de uma guarita, para ajudar uma senhorinha que está precisando lá em cima. Se ele sair um minuto, como eu disse, até para fazer as necessidades básicas dele, pode chegar um convidado, e aí, quem vai atendê-lo? Porque existe uma fixação do porteiro presencial tradicional por condomínio. Já no modelo da portaria remota, os recursos são compartilhados. Se você fizer uma análise de produtividade de tempo e cronometrar quanto tempo o porteiro fica esperando acontecer alguma coisa ou fazendo alguma coisa que pode, inclusive, derivar para um desvio de função, você fica assustado. E os custos condominiais, obviamente, têm que ser questionados. Então, tem jeitos mais inteligentes de fazer portaria. A portaria remota é um jeito mais inteligente, pode sim passar por essa questão do híbrido que você está falando, mas, em geral, quando você tira o porteiro e coloca ele como um vigilante interno, como um manutencista, como um concierge, um faz-tudo, o ganho é enorme. A gente vai falar daqui a pouquinho de algumas legislações aqui da Alesp, projetos de lei. O mais relevante que eu me lembro agora é aquela questão de os moradores avisarem no caso de violência doméstica. E eu estou falando disso, avisar, no caso, a delegacia ou responsável pelo condomínio, enfim, por causa de uma lei que tem aqui, e o Júlio, ele tem inclusive um trabalho relacionado a essa área, a gente já comenta, mas eu queria falar um pouquinho antes da questão da vulnerabilidade. A humana, as falhas, a gente sabe, a gente que mora em condomínio sabe que às vezes o porteiro, a pessoa sempre, seja uma pessoa que trabalha na casa, está acostumada a ir lá, e o porteiro uma vez liga, na segunda liga, na terceira ele fala, você já conhece e manda entrar, né? Que é um erro, né? Isto, numa questão eletrônica, talvez não passaria. Mas, mesmo com inteligência artificial, não há brechas, porque esse dia eu estava vendo assim, o cara falou, olha, você pode fazer a identificação facial no seu celular, mas se a pessoa pega uma foto e coloca, às vezes ela também consegue driblar. Então, a tecnologia também não pode ser driblada? Então, essa é uma das coisas que eu mais combato, é o tal da fake news. Quando eu entrei não existe nem isso. Quando eu entrei aqui na Alesp hoje, eu registrei minha foto, Sim. Eu não entreguei uma foto escaneada, e eu entrei no facial aqui. A Alesp tem essa tecnologia funcionando. Então, não tinha ninguém ali na porta tentando me ligar ou não. Existia um agendamento, muito bem organizado, por sinal, e eu respeitei esse agendamento e foi eficiente, prático e extremamente seguro. O mais seguro que se tem hoje é através dos convites eletrônicos enviados pelos próprios moradores, com uma identificação clara que transmite para você, convidado, um amigo, um primo, etc. Por exemplo, uma festa, você pode determinar precisamente a hora que você pode entrar e a hora que você pode sair. Mas aí eu vou ter que pegar a foto de todos os convidados, 30 convidados? Não é foto. Você manda a mensagem encriptografada, autenticada para o celular da pessoa, ela registra a foto dela, então ela registra, ele vem por fluxo de trabalho, você confirma, é meu primo, e ele está registrado e cadastrado. Agora, quando um porteiro presencial, ele liga para você e fala, o José está aqui. Quantos Josés tem no Brasil? Quantas vezes alguém que tem porteiro e tudo mais, encontra na frente da sua casa uma pessoa que falou o número do apartamento errado? E você quer ver a sensação de segurança como é interessante?
eu sou namorado, vamos supor que eu fosse namorado de uma moradora. E eu cheguei alcoolizado e era 32, eu falei 42. 3 horas da manhã, bom, eu liguei para o 42, atendeu uma senhorinha, ela não dorme mais. É culpa do porteiro presencial tradicional? Não. Então, agora, qual é a grande vantagem da portaria remota e dos sistemas eletrônicos de segurança? É a questão da rastreabilidade. É muito mais inteligente. Ali é a palavra do porteiro e Deus. Se o porteiro é novo, ele pode ser penalizado, sofrer um preconceito e ser demitido por um erro que não foi dele. Liga a senhorinha e fala, olha, o porteiro liberou uma pessoa estranha na minha porta. Eu não gosto desse porteiro, manda ele embora. Como que você vai investigar se é verdade ou não, se você não grava as ligações na portaria presencial tradicional? No acesso da portaria remota, é tudo gravado, acesso e tudo organizado minuciosamente para você ter a informação a ponto de decisão. Então, se você é um síndico e se preocupa com segurança, você consegue ter uma visão holística e organizada do seu condomínio muito maior do que se você é um síndico que tem que cuidar do porteiro. Agora, o porteiro não vai vencer o processo profissional e compartilhado de tecnologia, mas o porteiro pode ser, o trabalho do porteiro está sendo ressignificado. Assim como nos Estados Unidos você mesmo abastece o seu carro, ainda não é a questão no Brasil por várias questões que a gente pode discutir, não tem mais porteiro no mundo todo, mas tem concierge, mas tem manutencista e os salários são muito melhores, porque o serviço de valor agregado é valorizado. Enquanto que um porteiro tradicional presencial ganha super pouco, trabalha 12 horas, está exposto durante o caminho e fixado e visível ali dentro. Para você entrar num condomínio, tem o risco fácil, você segue o porteiro. Uhum. Mas, Júlio, você citou Agora, como que você vai seguir um operador de portaria remota que você não sabe nem qual condomínio ele atende? É impossível. Você citou aí a questão desde o abastecimento, eu me lembro também da questão do cobrador de ônibus, mas foi feito um trabalho, por exemplo, no caso do cobrador de ônibus, de um tempo de adaptação e são milhares de cobradores de ônibus. E também como são de condomínio, são muitos porteiros que dependem, a sua família depende daquilo. Você acha que deveria ser feito um trabalho não só de conscientização, mas um trabalho social também, educacional, e de empregabilidade para essas pessoas? Eu tenho certeza e eu invisto uma parte significativa do meu tempo explicando isso para síndico. Mas só para dizer, 17 anos é o tempo que existe portaria remota no país hoje. 17 anos. Quer dizer, não é novidade. Então não é novidade. Você dizer que uma portaria remota é novidade é você ignorar a realidade. Ande por São Paulo, e a gente está falando só de São Paulo, mas eu estou dizendo Brasil inteiro. A portaria remota chegou em lugares que não tem lanchonetes americanas conhecidas, vamos dizer assim, para não falar de nomes, né? Amapá, Macapá, Roraima e Boa Vista, eu conheço pelo menos, aí, se eu somar umas 15 portarias remotas nessas 3 cidades. Se você procurar uma hamburgueria americana conhecida, nós não vamos falar o nome, você não encontra. Uhum. Para você entender como a necessidade é inevitável, é imparável. Agora, eu investo sim um bom tempo conscientizando por que é mais seguro, por que é mais inteligente, por que é mais econômica, por que ela valoriza o condomínio, porque ela inicia uma conscientização cultural para uma convivência mais harmônica e responsável. Tudo isso eu explico nas minhas palestras. Mas tem um ponto que é o seguinte, que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, por mais que a gente fale de preparar e conscientizar, e às vezes um síndico fala para mim, o que eu faço com o meu porteiro? Eu falo, educa. O pessoal está envelhecendo. O que você está oferecendo de apoio para as pessoas mais idosas do condomínio? Até porque também muitas, hoje, pelo menos aqui na capital paulista, são grandes empresas que fornecem esse trabalho de porteiros, né? Porque é meio que ligado à segurança. Eu não sei, posso estar enganado também. Porteiros presenciais tradicionais. Sim, assim, eu digo assim, tem empresas que
são grandes empresas que fornecem esses porteiros para muitos condomínios, né? Posso estar enganado. Sim, Acho que não existe sim. mais muito aquela pessoa que chegou do interior, bate ali na porta. Até porque com o Estatuto da Segurança Privada que está progredindo, isso vai ser impossível mesmo, vão ser empresas profissionais. Ainda bem. Então, essas próprias empresas também podem evoluir no aprendizado deste... Várias delas já têm sua divisão de portaria remota. Onde é que o porteiro poderia se encaixar dentro do condomínio em outras funções? Você já ouviu falar que no Brasil faltam trabalhadores? Você já ouviu essa história? Faltam trabalhadores qualificados. Qualificado, Não é só tecnologia. Manutenção básica, inspeção básica, um bom zelador, que é imprescindível no condomínio. Sim. Todo condomínio deveria ter um excelente zelador, que cuide e zela do condomínio. Eu defendo a função de zelador com unhas e dentes, mas um bom zelador, um zelador preparado. Faltam pessoas para se formar em zelador. Faltam. A gente está numa discussão quase infindável. Quer ver? Eu vou fazer uma analogia. Quando eu era criança no interior do estado de São Paulo, na época a Companhia de Força e Luz, tinha uma pessoa que sentava em cima de um automóvel e ia com uma vareta, quando eu tinha 12 anos, ligando a luz da cidade. Sim. Quando eu era criança e eu vinha para São Paulo, porque eu sou do interior, eu tinha ascensorista de elevador. Era um piloto de elevador, porque as pessoas tinham medo de pilotar o elevador. Meu Deus, o elevador vai cair. Hoje, as pessoas nem apertam mais o número do elevador, porque tem um totem na frente, ele aperta 5º andar, tem 10 elevadores, ele monta lá, fila H, você chega na fila H, você entra no elevador, ele te leva pelo seu peso até lá em cima, e nada acontece. É um dos meios de transporte verticais não pilotado mais seguro do mundo. Eu acho que é o mais seguro do mundo, para quem entende de elevador. Obviamente precisa de manutenção, obviamente precisa ser de uma marca boa e uma série de outras coisas. Mas isso em tudo, né? Exatamente. Eu queria mostrar um trabalho aqui do senhor aqui, que é um protocolo anti-violência doméstica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para essa câmera. E eu queria que você, não sei se a gente consegue mostrar aqui, mas tudo bem. Aqui, pelo menos de longe, o pessoal já consegue ver. É o protocolo anti-violência doméstica e familiar em condomínios com portaria remota. O que é isso daqui? Eu estou vendo aqui, ó. Público-alvo, síndico, moradores, empresas, resultados esperados. Conscientização, engajamento, combate a diversos tipos de violência. Você escreve bastante e tem um estudo nessas áreas, né? Perfeitamente. Eu só queria fazer um reconhecimento que essa foi uma inspiração que eu tive na Câmara dos Vereadores de São Paulo, num evento do Instituto das Cidades, com o professor e advogado Cristiano Souza, né? Que me inspirou a escrever, e escrevemos a 4 mãos com o Instituto. E isso foi há 2 anos atrás, e eu usei e uso isso até hoje para educar as pessoas, para tratar essa questão de por quê? Porque a pessoa liga procurando apoio no porteiro. E em vez de ser no porteiro, é a portaria remota. E a portaria remota tem que instruir e tem que ser sensível e tem que paralelizar as ações. Às vezes tem que acionar a força pública, tem que acionar o síndico e tem todo um amparo das pessoas com isso. Mas é uma das coisas que mais incentivo nesse documento é não piorar a violência. E está lotado de casos de que as empresas, mesmo essas empresas grandes, não preparam os seus porteiros presenciais tradicionais para enfrentar uma situação. E o cara sai na violência contra o marido de alguém ou uma pessoa que entra alterada. E aí uma violência gera violência. Na portaria remota não tem isso. Na portaria remota tem uma simultaneidade de ações, todas muito bem planejadas e protocoladas para resolver essa questão de evitar, de não piorar a situação. Né? Ô, Júlio, a tecnologia, eu sou leigo, assim, eu vejo muitas vantagens. Começa pelo reconhecimento facial. Depois eu queria que você falasse mais do protocolo, porque hoje a gente tem muita questão do entregador, né? Acho que é meio que padrão que o entregador não sobe, né? De uma pizza, geralmente Por incrível que pareça, isso varia de cultura a cultura. E o condomínio pode estabelecer isso? Em São Paulo, não, o condomínio deve estabelecer isso
porque, se o condomínio é vertical. Certo. Mas como é que você faz com o condomínio horizontal que você tem que atravessar 600 metros? Aí não dá. Então você precisa registrar quem está entrando, você precisa medir o tempo que a pessoa tem para fazer uma entrega, você precisa perguntar para o entregador, no caso do condomínio horizontal, que tem aqui em São Paulo, tem em outras regiões na Grande São Paulo, quanto tempo e quantas entregas ele vai fazer. E passou aquele tempo, você tem que ir atrás. Agora, como que você vai atrás se você está operando remotamente? É por causa é pelo exemplo que eu te dei, ela é predominantemente remota. Certo. Mas em várias situações ela tem que contar com apoio local. E fora isso, tudo que foi feito, entendimento da situação atual, o projeto de segurança eletrônico, a manutenção preventiva, corretiva, preditiva, tudo isso acontece localmente. Por isso que eu digo que a portaria remota ela é predominantemente remota. Certo. Você estava falando dessa questão... E a questão das entregas é muito importante. Depois, se você me permitir, eu complemento. Mas, não, por favor. Por favor, posso essa questão da entrega é interessante. Tem vários argumentos contra a modernidade, né? Tem vários argumentos contra as práticas consolidadas. Mas o principal argumento é, infelizmente, a falta de informação, a falta de humildade para estudar e consultar especialistas. Infelizmente, nós temos uma questão cultural que os especialistas são pouco ouvidos. E eles também têm esse ponto, mas se ele é um influencer, um TikToker, ele está fazendo uma dançinha, aí dá 1 milhão de views. É verdade. Mas o cara vai falar de um assunto sério que envolve segurança e tecnologia, eventualmente não tem toda essa audiência. E é normal, ok, o ser humano tem direito ao entretenimento e tudo mais. Uma das coisas mais usadas para criar um paradigma que não é verdade é a questão das entregas. As questões das entregas são extremamente procedimentadas e hoje tem tecnologias extremamente modernas. O meu prédio tem um armário inteligente homologado pelo correio e dupla face. O que é dupla face? Que a pessoa que vai fazer uma entrega no meu prédio não entra dentro do prédio. Ela entra dentro de um beco, ela é obrigada a dizer para quem ela vai entregar, ela é filmada de frente e de costas, ela se identifica, ela entra nesse beco e ela coloca no armário inteligente. Que é o mais seguro, né? E mais seguro. Eu recebo em tempo real no meu aplicativo, desço e do outro lado, dentro do condomínio, pela porta, pela dupla porta, eu retiro a encomenda sem nenhum contato com o entregador. O pessoal de delivery que sabe usar isso, de entrega, porque delivery hoje no Brasil se fala comida, né? Adora quando sabe bem usar, treina as suas pessoas. Eu sempre falo aqui, Júlio, que a tecnologia vai nos salvar, brincando, porque a tecnologia traz muita coisa interessante. Mas, por outro lado, eu fico pensando, eu acompanhei, por exemplo, o trabalho da CDHU aqui em São Paulo, que retirava, tinha um trabalho social muito interessante, e aí tem uma comunidade, aquela comunidade, às vezes 200, 300 casas, naquele tempo chamava favela, né? Hoje a gente chama mais de comunidade, e aí que se constrói os prédios, e o que se fazia? Se contratava uma empresa para fazer uma transição, porque aquelas pessoas não estavam acostumadas a viver dentro de um condomínio que tinha regras, né? E aí, salvo engano, era por 2 anos, então aquela empresa ela orientava aqueles moradores que foram verticalizados e tal. Você acha que a tecnologia pode ajudar esses condomínios também? Porque para a gente falar de quem está num condomínio mais caro, é mais fácil implantar, mas e para essas comunidades? Você acha que a tecnologia pode ajudar e de que forma? Ela pode ajudar, inclusive, quando elas se juntam. Aqui em São Paulo, eu conheço um condomínio, ele tem 5 grupos de prédio, totalmente portaria remota, e eles se juntaram, 5 condomínios diferentes, CNPJs diferentes, síndicos diferentes, se cotizaram e negociaram com uma empresa de portaria remota e fizeram um piloto em um prédio, em outro, em outro, em outro. Demoraram 2 anos para implementar, mas hoje ninguém tira. Reduziram custos absurdamente, colocaram um zelador itinerante, que é compartilhado, eles não tinham zelador, e eles têm um zelador itinerante que se locomove entre os condomínios, e tem um grupo comum de engajamento nas questões de segurança. E resultado da história, a união faz a força. Então, a mobilização. Eu vejo uma preocupação muito importante, que eu chamo de gestão de mudança e de adaptação a uma mudança. Que você falou, não tem um tempo? Tem, mas faz 17 anos que se discute. O que está acontecendo é que o pessoal ainda está naquela briga
Puxa, mas vai tirar o taxista e vai pôr o Uber? Hoje, se você for na frente da sua casa e esticar a mão, quanto tempo demora para passar um táxi? Uhum. Agora, se você for no seu aplicativo e eu sair daqui, é capaz de eu estar saindo e entrar dentro do meu Uber. Desculpa, não ia falar de marcas, né? Mas Não, do mas meu aplicativo. Dos aplicativos. De Aliás, aplicativo. tem uma questão que o pessoal estava falando esses dias, que o pessoal que mora em condomínio horizontal, que reclama, porque parece que esses aplicativos pagam até a entrada da portaria. E da portaria até a casa da pessoa já é, sei lá, pode ser 1 quilômetro distante. Aí o cara não quer, tem tudo isso. Tem tudo toda isso essa tem que ser questão. pensado, Tudo né? isso tem que ser pensado. Mas o que eu te digo é o seguinte, enquanto você resiste à mudança e fica tentando navegar contra o mundo, né? É como, por exemplo, o Brasil extremamente evoluído nessa questão das moedas digitais. Sim. O Brasil está, todo mundo sabe, tem projetos extremos. O Brasil é avançadíssimo. Olha o Pix. Então, assim, eu tenho tanto orgulho dos bancos, assim, da tecnologia que o Brasil evoluiu. Agora, imagina quando a gente estava discutindo automação bancária ou de supermercado, que o cara queria uma pessoa com uma calculadora, uma tiazinha, escrevendo no papel, e depois você chegava em casa e você ficava conferindo de novo. Você deve ter tido essa experiência na sua vida, claro, de ir no supermercado e a pessoa com uma calculadora. E depois você falava, nossa, eu não confio nada. Hoje, o código de barras, hoje você tem o self-checkout, né? Então, lutar contra essa evolução tecnológica é um desperdício de tempo, como a questão da inteligência artificial, ou como a questão das entregas, totalmente superadas, né? E o planejamento. Hoje, eu vou te dizer, você vai fazer uma festa no seu condomínio, chega 10 pessoas ao mesmo tempo, está lá o seu porteiro. Os caras chegam chumbados e começam a pressionar. O porteiro, abre a porta aí. Eu vou ligar, eu vou te denunciar, você vai perder seu emprego. O cara começa a sofrer uma pressão, ele está ali do lado, chegou a turma, está toda animada. Ali, agora, quando você tem uma clausura, com a porta abre, só outra passa, individual, em alguns casos, até um torniquete, igual se tem no metrô em alguns casos, que você regula o fluxo individual de acesso, é uma segurança enorme. Em condomínios populares, eu recomendo fortemente o torniquete, para evitar que todo mundo passa um por vez. Sim, Tem espaço no máximo para uma mãe e um filho. Isso regula o fluxo e tal. A tecnologia está avançadíssima para isso. Olha o exemplo que eu dei no acesso na Alesp. Vocês estão de parabéns. Alesp, perdão. Vocês estão de parabéns. Eu me surpreendi. Justamente pela segurança identificada. E acaba sendo bom para todo mundo, né? Para quem está na casa, para quem vir visitar e tudo mais. Bom, quando a conversa é boa, eu sempre falo que passa rápido, o programa está chegando ao fim. Eu vou só pedir para o José Júlio para finalizar com a gente aqui. Se eu esqueci alguma coisa importante, eu vi algumas entrevistas suas muito interessantes, procura ele lá na internet, que tem muita coisa bacana do que ele fala. Não vai dar tempo, mas até você explica o que é uma portaria remota e o que poderia ser um arremedo, né? Não sei se dá tempo se você quiser falar no final, mas só enquanto eu cito alguns projetos aqui da casa e a gente já finaliza, eu queria só lembrar aqui que nós temos aqui de autoria aqui de parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lei 17.406/2021, ela obriga síndicos e administradores de condomínios residenciais e comerciais a comunicarem às autoridades a qualquer indício de violência doméstica e familiar. A gente já fez muita reportagem sobre isso. Temos também uma outra lei aqui, que construções, isso aqui é outra coisa. Obriga o condomínio a notificar casos de violência doméstica, que eu falei. Estabelece a implantação da dispensa de recomposição orgânica para integrantes da pasta de segurança pública. Tem muitas coisas nessa área, são muitas, não dá para citar tudo, mas é uma casa que se movimenta muito nesse sentido. E é claro que às vezes a lei pode ser federal, pode ser municipal, mas no que tange aqui a casa, os parlamentares têm trabalhado nesse sentido. Zé Júlio, eu queria agradecer bastante e não deu tempo de falar tudo, mas, por favor, para finalizar alguma coisa que eu esqueci, eu acho muito importante esclarecer a população dessas falhas, né, que a gente tem, principalmente na segurança, né? Você, de repente, podia falar alguma coisa do que é que a gente erra mais? Olha, eu acho que a gente erra mais não entrando em detalhes sobre planejamento de risco, entender o risco. Então, tem muita gente que é traumatizada, que cria uma situação de pânico e caos, e na verdade são coisas simples. Então, por exemplo, orientar os moradores a não guardar dinheiro em casa, não
não ter joias, não compartilhar as suas informações com o porteiro presencial tradicional, é uma coisa óbvia. Não tem antigamente, quando se tinha, né, o cara do banco, o cobrador, muita gente ficava contando a vida para o cobrador, porque escreviam, não fale com o motorista, para não atrapalhar. Aí Ninguém devia. Aí aqui no condomínio você tem mania de fazer o porteiro confidente. Uhum. E aí vai lá e conta, olha, meu marido me deu isso, me deu aquilo. O porteiro ele tem acesso a uma série de informações que mesmo quando você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema extremamente importante para o síndico se atualizar, porque ele é responsável por pelo menos oito atribuições no condomínio, inclusive a segurança, proteção dos dados e tudo, e o síndico não conversa com o porteiro. E aí, quem fala muito dá bom dia a cavalo. E o cara começa, olha, põe na internet, olha o carrão do síndico, deve estar roubando, olha não sei o quê. É assim, porque o ser humano tem essa característica. Por quê? Porque 80%, 90% do tempo do porteiro presencial tradicional, ele é desperdiçado numa função que está em extinção. Então é muito melhor preparar e planejar a transição para uma agregação de valor na sociedade muito maior do que fingir que não está acontecendo ou criar leis para tentar retardar o progresso. Uhum. Como no tempo da Revolução Industrial se instruía os menores de 12 anos a quebrar as máquinas. Eles tinham que sair, os menores de 12 anos, e ir para a escola para um dia serem profissionais melhores qualificados, tirar as crianças. Mas tinha criança na unidade. E aí tem um monte de coisa. A tecnologia ela é transformadora, ela é revolucionária, ela funciona, mas o que funciona mesmo é a gestão da mudança que você tão bem endereçou e pincelou assim, em alguns pontos importantes. A gente precisa preparar as pessoas para uma transformação que acontece. Hoje, se você levantar a mão na frente de uma câmera e ela tiver inteligência artificial, ela vai entender isso como um assalto, vai passar para um operador de portaria remota à distância, ele vai analisar o que está acontecendo e, se for assalto, ele vai tomar a providência e chamar a força pública. Um porteiro pode achar que, ou nem ver, porque não está vigiando 100% do tempo, olhando aquelas telinhas longe, ou pode achar que é uma brincadeira. Exatamente. Tem muita coisa. Você estava me falando, eu lembrei aqui em São Paulo, da Segurança Solidária, esqueci o nome. Vigilância Solidária, excelente. Que é excelente, né, também. Excelente. E isso, a tecnologia pode, inclusive, fazer links, né, com a segurança pública e fazer com que todos nós nos beneficiemos disso. Zé Júlio, obrigado pela sua presença aqui. Venha mais vezes, porque esse é um assunto muito interessante, mas vem para falar da China também, que você teve lá na Ásia, que é uma coisa maravilhosa. Olha, e se você quiser, venho falar do que eu aprendi de tecnologia na China. É mesmo? Então já está convidado para um próximo programa, porque a gente gosta de falar que nós temos uma comissão de ciência e tecnologia aqui na casa. Quem sabe você pode contribuir com esse seu conhecimento de tantas décadas, agora direcionado aí à questão da tecnologia nos condomínios, né? Trabalho não falta, né? Não. E é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado pelo Eu que agradeço bastante, agradeço muito a sua companhia. Continue mandando o que você quer que a gente debata aqui, que a gente fala, como este programa, que a gente vai trazendo sempre aqui com você os melhores profissionais, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.